a morte dos 2 médicos por Covid-19 nas últimas 24 horas aqui em Teresina, tá? Falaremos detalhadamente dessas 2 perdas. Sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro, foi um festival de erros lá em São Raimundo Nonato. Só que, infelizmente, esse comportamento do presidente já foi naturalizado pela população. Ninguém se espanta mais. A pessoa só comenta, olha aí a aglomeração, sem máscara e tal. Nós vamos de entrevista ao vivo agora, direto de São Paulo, de SP. Nós vamos conversar com a jornalista Ana Carine Vale. Jornalista Ana Carine, ela mora em São Paulo há alguns anos, apesar de ser aqui maranhense, piauiense. Ela foi colega nossa, inclusive aqui no Grupo Meio Norte de Comunicação. E a Ana Carine, ela está vivendo o que nós, piauienses, viveremos a partir de segunda-feira, dia 3 de agosto. Os shoppings reabrindo, a maioria das atividades comerciais também. Lá em São Paulo já reabriu. Ela mora na área metropolitana de São Paulo. E eu a convidei para relatar para a gente como é o comportamento do paulistano, como é a ocupação dos restaurantes que reabriram durante o dia, como é que as pessoas estão se comportando. Aqui a gente tem o temor de que as pessoas voltem todas ao mesmo tempo e haja aglomeração. Bom dia, Ana. Porque por televisão agora? TV e Banca do rádio. Sapateiro? Isso, TV e É um rádio. rádio moderno, né, Ari? Não é? Então, falando um pouquinho da minha rotina aqui em São Paulo, né? Hoje eu sou representante de medicamento e aqui em São Paulo o meu laboratório ele voltou às atividades de campo, como a gente chama, que é a visitação médica, desde o dia 8 de junho. No começo foi bem difícil porque a gente não teve, assim, logo de imediato uma receptividade grande dos médicos, alguns médicos não retornaram ao trabalho, os consultórios ainda muito vazios, mas principalmente os restaurantes fechados. Então a gente tinha que almoçar no carro, fazer um lanche rápido, mas para a gente ainda estava relativamente tranquilo porque era só um turno. Depois, como você falou, quando os restaurantes abriram, melhorou um pouco para a gente que está em atividade na rua. Mas o que a gente vem observando, nós representantes, é que os restaurantes ainda estão bem vazios, inclusive aos finais de semana. Como você falou, trabalho e moro na área metropolitana de São Paulo, então eu trabalho especificamente na Zona Sul. Para quem não conhece ou conhece mais ou menos a cidade, Moema, Morumbi, Campo Belo, Chácara Santo Antônio, Santa Amaro. Então são bairros de classe média e que as pessoas tinham muito hábito de ir almoçar nos restaurantes, de ficar até mais tarde, de sair do trabalho e fazer um happy hour, de descer do trabalho e ficar nos bares. Mas os restaurantes e bares só podem ficar até às 17 horas, quem optou por abrir, né? Então, assim, a gente observa que está bem vazio ainda. As pessoas, algumas com muito medo, mas a rotina vai voltando aos poucos, né? Os restaurantes tiveram que se adaptar, então menos mesa nos restaurantes, o espaço entre uma mesa e outra bem grande, medição de temperatura, luvas para a gente utilizar se for restaurante self-service, se não, se for à la carte, também tem luva para quem não se sente seguro. A gente vai se readaptando, né? Mas eu percebo que nessa região que eu trabalho especialmente, as pessoas ainda não voltaram de vez aos restaurantes, aos bares. No último sábado eu saí para almoçar em Moema e estava tudo muito vazio ainda. E aí no domingo eu também fui a Moema, mas já observei outro fato que foi a feira, que aqui em São Paulo tem muitas feiras nos bairros, né? Cada uma em dias diferentes da semana, tinha uma feira lá no domingo e a feira estava bem lotada, mas todo mundo de máscara, é o que eu tenho observado. Então, o que a Ana Carine Vale está relatando para a gente é que os restaurantes reabriram, mas não houve aquela correria insana, né? A gente ficou com esse temor por aqueles vídeos que viralizaram lá no Rio de Janeiro, no Leblon, à noite. Todo mundo na rua. Também teve um vídeo em Paris, assim que os cafés reabriram, os cafés muito lotados, e a gente ficou pensando, meu Deus, será que isso vai se replicar em todos os setores? Nos shoppings, nos restaurantes? Graças a Deus que pelo menos nessa parte de São Paulo, a parte onde as pessoas têm maior poder aquisitivo,
essa volta ainda está acontecendo muito lentamente. As pessoas ainda estão muito temerosas, não é, Ana? Sim, eu particularmente ainda não fui aos shoppings, como eu te falei. A gente sabe que eles têm optado por abrir depois do almoço para evitar uma aglomeração na praça de alimentação, que seria possível. Esse movimento de bares aqui em São Paulo ainda não aconteceu como aconteceu no Rio de Janeiro. Inclusive, eu estava no Rio na época que os bares reabriram, eu estava de férias e eu fiquei muito surpresa também e chocada com o que eu vi, né? Porque muitas pessoas sem máscaras, e eu acho que a vida da gente, ela deve sim ir voltando aos poucos a nossa rotina, que já não vai ser mais a mesma, mas a máscara, ela vai fazer parte da nossa vida, é o que nos protege, que vai nos proteger durante muito tempo. É o que os médicos falam sempre para a gente, a máscara e a higienização das mãos, é o que a gente tem que estar, né, preocupado, tomando cuidado, sempre higienizando as mãos com álcool gel ou com álcool sprayzinho dentro da bolsa. Mas assim, aqui em São Paulo, além dos restaurantes não caberem mais tanta gente, né? Assim, as mesas estão bem espaçadas. O que realmente eu observo, Ari, é que ainda há um cuidado, sabe? As pessoas não querem se expor tanto, não querem, ficam com receio de sair para ir para o restaurante e lá tá lotado. Então, esse serviço de delivery aumentou bastante, né? A gente vê em restaurantes que a gente costumava frequentar ou que a gente vai para almoçar durante a semana, que eles estão com uma demanda muito grande de delivery, então muita gente preferindo almoçar em casa. Isso vai permanecer para a gente que trabalha na rua e para as pessoas que eram de escritórios, porque muita gente vai permanecer de home office, né? Então, assim, aquelas pessoas que frequentavam esses restaurantes dos bairros que eu trabalho, elas não estão ainda, elas não voltaram a trabalhar. Então, elas pedem o delivery, estão de home, então vai demorar muito a voltar. Muita gente só vai voltar do home no próximo ano, né? Ontem eu fui na Abbott, na sede da Abbott, que é a empresa que eu trabalho, tá vazia, o pessoal do escritório ainda não voltou, a empresa está se adaptando, sensores que eram com toque agora são através só do sensor da mão, antes a gente tinha que tocar, agora é só a mão. Só por aproximação, né? Aproximação, as mesas agora tudo mais espaçadas, salas de reunião que antes ficavam 6 pessoas, não pode mais, são salas individuais, então as reuniões serão virtuais. Então, assim, a gente vai se readaptando, mas é preciso realmente ter essa calma, né? As coisas vão voltando ao normal, mas com muita calma. Estou conversando com a jornalista Ana Karine Vale, aqui os nossos ouvintes da Rádio Jornal e nossos telespectadores da TV Jornal. Para encerrar a entrevista, tudo em São Paulo é em escala gigantesca, né? Então você tem um trânsito muito grande, tudo é muito grande. E você trabalha aí numa região onde é um formigueiro humano, tipo Avenida Paulista, essas avenidas aí do entorno, tudo muito cheio sempre, tudo muito lotado. Voltou a ser assim ou não? Não, a gente voltou, mas não é como antes. Você visualmente percebe uma diferença? Sim, a gente percebe. O paulista, ele acha que só tem trânsito em São Paulo. Mas você sabe que antes de eu morar em São Paulo, eu morava em Fortaleza e lá também tinha muito trânsito. E eu acredito que Teresina não está diferente. A última vez que eu fui, achei as ruas mais apertadas, muito carro, enfim. A gente percebe sim que tem menos trânsito, até porque as crianças ainda não voltaram para a escola. Então, um trajeto que a gente antes demorava meia hora para fazer, a gente faz em 12 minutos. Tipo, eu moro praticamente dentro do meu setor de trabalho, meu deslocamento reduziu muito, apesar de ser perto. Eu acho que tudo vai voltar mesmo, trânsito pesado, quando as escolas voltarem. Ainda assim tem gente que reclama, é isso que eu quero dizer, o paulista ele está sempre reclamando do trânsito, né? Ele está sempre dizendo, o trânsito está pesado, não está andando, mas é visível que não é o mesmo trânsito de antes, né? Que a gente costumava pegar na volta para casa ou na ida ao trabalho. O paulista reclama do trânsito como a gente reclama do calor aqui no período. Do calor, exatamente. Do BR ao Bró, mesma proporção. Muito bem. Exatamente. A gente não se acostuma nunca com o calor daí e eles não acostumam nunca com o trânsito. Eu nem reclamo, viu, do trânsito. Para mim tá tudo bem. Ana,
encerrando mesmo, tem menos gente indo a SP? Eu, por exemplo, adorava ir. O teresinense, ele tinha voo direto, Teresina, São Paulo, a gente podia passar um final de semana em São Paulo e voltar. Ou não diminuir o número de turistas, de visitantes? Olha, a última vez que eu conversei com o Uber, eu peguei um Uber e conversei, e eu moro relativamente perto de Congonhas. Eu moro a 16 minutos de Congonhas. E ele falou que pegava muita corrida para Congonhas, era o dia inteiro, ele ficava nessa região porque não parava. Mas diminuiu bastante. Eu tenho 2 vizinhos que são comissários da Latam, que estão voando 2 vezes por mês, né? E não entendo porque diminuiu tanto e as passagens estão tão caras, viu, Ari? Porque eu tentei comprar minha passagem para ir no feriado 7 de setembro para ir para Teresina e a passagem está caríssima, tá? Mais de R$ 1.000. As companhias aéreas, a gente nunca as entende. Elas dizem que agora tá caro, exatamente como tem menos gente, menos voos, eles têm que dividir a conta do custo do voo por menos gente. Só que quando tinha muita gente, quando todo mundo estava podendo viajar, também não era barato, né? Então, a lógica deles é diferente. A gente tinha que torcer para pegar uma promoção, exatamente, né? A lógica deles é diferente da nossa. Mas de qualquer forma, tomara que você venha. Também, sim. Eu acho assim que as pessoas estão evitando, né? Eu pensei muito antes de comprar minha passagem para ir para Teresina no feriado. Na verdade, eu nem vou para Teresina, eu vou para o Maranhão encontrar meus pais. Mas eu acho que tudo depende dos nossos cuidados mesmo. A gente tem que estar atento ao uso da máscara, não retirar a máscara em locais públicos, em locais que você acha que você pode se contaminar através de outras pessoas. Cuidar das mãos, mas eu vejo, tem profissionais que necessitam viajar, médicos e profissionais liberais advogados, também. Estão fazendo suas viagens e advogados e estão tomando os devidos cuidados e estão conseguindo, né, não contrair a Covid. Então, tudo depende dos nossos cuidados. Eu espero que você possa vir o mais rápido possível aqui em São Paulo, que eu estou morrendo de saudade. Eu também, Ana. Neste feriado aí do 7 de setembro, a gente só não vai se encontrar porque eu programei. Ontem eu entrevistei aqui a Milena Demes. Ela é dona de uma agência de turismo famosa aqui de Teresina, sobre o novo padrão de turismo, o novo padrão de viagens. E ela me disse, Ari, as viagens tendem a ser agora para dentro do Brasil, com grupos menores e viagens mais curtas. Então, eu já vou testar esse novo padrão. Eu aluguei um carro e vou conhecer os Lençóis Maranhenses no 7 de setembro. Então, a minha viagem vai ser Teresina, Lençóis, eu mesmo dirigindo o carro. Vou conhecer os Lençóis que eu não conheço. É uma viagem curta, é um lugar lindo, é um destino internacional. E aí, dos Lençóis, eu volto aqui para Teresina de novo. Você vai a Presidente Dutra, que é onde mora a sua família, provavelmente. Não, vou ter que fazer uma logística aí para a gente se encontrar. Mas no feriado seguinte eu vou querer ir a São Paulo, voltar a São Paulo, Ana. Então eu te espero aqui, Ari. Um beijo, bom final de semana. Beijo a todos aí de Teresina. Eu sei que seu programa é muito assistido. Estou com muita saudade da minha cidade querida, né? Eu sou maranhense, mas fui adotada por Teresina. Eu tenho uma paixão enorme por Teresina. E só não sinto muita falta do calor, não vou mentir, né, gente? Mas eu sinto muita saudade de todas as pessoas, porque o que tem de calor aí, calor físico, também tem de calor humano, que é algo que eu sinto muita falta. Um beijo, Ari. Um beijo, bom final de semana. Olha aí, a Ana tem razão, né, Ana Karine? Não dá para comparar o calor humano do piauiense com o calor humano do paulistano. Nada contra o paulistano, não. Uma cidade maravilhosa. Mas é outra coisa. Quem conhece São Paulo sabe que, né, quando você pede uma informação, quando você conversa com uma pessoa, é outra